Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar pela ausência das últimas semanas. Eu confesso que eu tenho alguma dificuldade para continuar alguns afazeres, isso inclui a gravação de aulas, de conteúdos para o YouTube. Várias pessoas me pedem conteúdos, me pedem aulas e eu estou em falta com muitos de vocês. Mas isso vai ser reparado. Eu peço para que vocês orem por mim, isso é muito importante para a nossa caminhada aqui neste Vale de Lágrimas, né? Isso seria muito bom. O que nos leva ao segundo ponto. Eu não estive ausente descansando, né? Estou trabalhando, estudando, refletindo sobre muitos temas, e nisso eu decidi que eu não vou mais gravar as respostas tomistas. Eu vou passar a gravar as respostas católicas, porque isso nos permite uma abrangência maior. São Tomás de Aquino é o doutor comum, é o doutor universal, vai continuar sendo a nossa principal referência, mas eu gostaria de trazer para vocês também outros autores e outros livros, né, para um pouco além da Suma Teológica e da Suma contra os Gentios, por exemplo. Isso tudo é componente dessa tradição riquíssima própria do catolicismo. Então, vamos seguir nesse projeto um pouco mais amplo que só vai fazer bem para as nossas almas e para o nosso entendimento da verdade. E agora eu vou para o terceiro ponto, né, que vai marcar mais especificamente este meu retorno. Várias referências estão chegando a mim de divulgadores ateus aqui do YouTube, que divulgadores que inclusive têm milhares aí de milhares de pessoas os seguem, né? Porque são vários. E eu confesso que eu acompanho muito de vez em quando esses divulgadores, né? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Coisa mais simples, mais pontual, não é? Sobre o ateísmo, né? Mas de modo mais geral sobre o materialismo. Eu fui materialista antes de me converter ao catolicismo, então eu tenho alguma experiência com isso. Pessoal, é o seguinte, você já deve ter ouvido aquela frase, é famosa inclusive, quem não acredita em Deus, acredita em qualquer outra coisa. Isso é verdadeiro, né? No caso do materialista, ele acredita, ele não é alguém que não acredita em nada. Ele acredita em algo do mundo imanente, do mundo material. Mais do que isso, não somente ele acredita, como ele se apega a isso. Acontece que as coisas do mundo são perecíveis, não são eternas, né? Então, o materialista ele tem um problema. Por quê? Tudo aquilo ao qual ele se apega será retirado dele mais cedo ou mais tarde, e ele sabe disso, né? O mundo, tal como o ateu conhece hoje, vai ruir, simplesmente. E nós vamos caminhando para a nossa própria morte, né? E em geral, esse processo ele envolve sofrimento. Isso incomoda muito o materialista. Ele não tem controle sobre isso, né? Então, o materialista é alguém que não ama a realidade tal como ela é, ele não gosta dela. Nós, no catolicismo, pelo contrário, nós amamos a realidade tal como ela é. Nós acreditamos na eternidade, acreditamos na ressurreição, acreditamos na visão beatífica. Então nós não temos medo da morte, nós temos medo do pecado, ou seja, de transgredir, de ferir alguma lei de Deus, né? Que as leis de Deus são oriundas de um ser perfeito, né? Nós temos medo do pecado, assim, de pecar, de faltar com amor à verdade. Isso é um problema para nós, não a morte. Mas o materialista, ele acredita em no aqui e no agora, em imediatismos aos quais eles vão se apegando, né? Os ateus de uma maneira geral, né? Os materialistas de uma maneira geral. Vão se apegando aos imediatismos aos quais eles vão se apegando e isso vai sendo tirado deles, aos poucos, né? É um processo em que a realidade vai pesando sobre o materialista. Bom, nós entendemos, nós católicos entendemos que quando Cristo diz tome a sua cruz e siga-me, cada ser humano vai carregar a sua cruz.
O materialista, por sua vez, ele não vai entender o que está acontecendo, vai carregar uma cruz sem saber. Nós católicos entendemos o significado disso. Eu fui entender algum tempo depois do início da minha conversão, tá? Nós vamos carregando a nossa cruz, a gente vai conhecendo a humildade, vamos nos submetendo à verdade, ou seja, a Deus, né, seguindo as suas leis, e aí nós vamos amando. Amando a Deus, amando ao próximo, levando o próximo para a verdade, para a salvação, e aí vamos crescendo em santidade. Esse é o sentido, mais ou menos, de maneira simplificada, né, do que é carregar a cruz. Tudo isso se conecta a um outro ponto específico. Nós somos seres contingentes. E o que é que significa isso? Na verdade, entes contingentes, melhor dizendo. Entes contingentes são entes não necessários. Nós, seres humanos, não somos necessários, nós não damos o ser para as coisas e também não damos o ser para nós mesmos, né? Deus faz isso. Então, e é curioso porque do ponto de vista do ateísmo e do ponto de vista da existência de Deus, nós não somos seres necessários, nem para um, nem por um lado, nem por outro. Então, o ateu, ele também não gosta muito disso. Ele não gosta dessa nossa natureza contingente, né, passageira. E a realidade, ela não obedece à nossa vontade, não obedece à nossa imaginação, não obedece aos nossos sentimentos. Então isso tudo, pessoal, vai se juntando, né, e vai desagradando a uma pessoa materialista. Então, não há muita saída para um materialista, a não ser que ele se converta, né? Nós sabemos, pelas Sagradas Escrituras, que nem todo mundo vai se converter, né? Poucos vão passar pela porta estreita, essa é a revelação. Mas nós devemos orar uns pelos outros, tá? Nós não devemos, assim, abandonar a evangelização. Sempre haverá convertidos, como sempre houve na história. Então vamos orar. Isso é uma obra muito grande de caridade, é o que Deus deseja. E mais uma coisa, pessoal, eu digo uma coisa, né? Ficou estranho agora, né? Eu digo mais uma coisa, pessoal. Não vale a pena gastar muito tempo vendo divulgadores ateus, porque o neoateísmo, como eles dizem, né, como eles chamam, não vai trazer nada de novo para nós. As questões, elas são sempre as mesmas ao longo dos séculos, com roupagens diferentes. Então, assim, o que é que compensa muito mais? Aliás, o que eu vou dizer agora para você pode até ser não, é fonte de deleite para nós. Compensa muito mais você buscar um autor católico, um autor que vai te trazer todas as objeções, né, todas as objeções sinceras em relação ao catolicismo, mas um autor que também vai te trazer as respostas, né? Vai te trazer questões e respostas. Isso vale muito mais a pena do que você ficar ouvindo, né, aquele materialismo, aquele relativismo o tempo todo. Isso não faz bem para a alma. Eu vejo esse tipo de conteúdo 1 ou 2 vezes por semana para saber mais ou menos o nível em que estamos. E assim, o nível é baixo. De maneira bem geral, o nível é baixo. Procure então autores católicos, tá? Que já vão trazer aí o caminho para vocês. É o que eu faço. Eu gostaria de deixar também aqui na descrição os endereços das minhas redes sociais, do Instagram, do Facebook. Várias pessoas me encontraram lá, foram me seguir, começaram conversas muito interessantes e assim nós vamos indo, né, em uma comunidade. Eu sei que eu falo para muitas pessoas que não são católicas, tem ateus, tem protestantes, tem judeus aqui, eu sei disso. Eu não falo nada disso com o intuito de ofender as pessoas, né? Não é essa a minha intenção. E eu sei que às vezes a verdade ela ofende, mas é porque a verdade de fato nos contraria. Ela está fora da nossa cabeça, né? Como eu disse. Como eu digo sempre, está fora da nossa cabeça, nós é que devemos nos submeter a ela.
Então, assim, eu agradeço muito a vocês, de novo, eu peço que orem por mim, eu também oro por vocês. E até a próxima, pessoal. Até a próxima.